Estamos de volta e se você quer uma comida eminentemente portuguesa, Restaurante do Bernardino é a grande pedida. Vários pratos de bacalhau e agora sob nova direção, Deco e Silvia. Rua Pará 501, Vieira Alves, telefone 993240182. No próximo bloco, vamos continuar conversando com o ginecologista e mastologista Dr. Gerson Mourão. Só conferir. Estamos de volta, hoje direto da Cachaçaria Empório Dedé, sempre com aquele atendimento nota 10, onde você tem uma comida maravilhosa, onde você tem todos os produtos de empório, sem falar nas 1000 rótulos de cachaça que o Dedé tem. Hoje você tem um chopp, uma cerveja especial do Dedé, e aqui onde você pode passar momentos assim bastante agradáveis. Um bom bate-papo, uma boa companhia, tem tudo a ver. Cachaçaria e Empório do Dedé. Você pode utilizar o delivery do Dedé 3646-6000 e você tem tudo também em sua casa. Hoje, mais uma vez, com o Dr. Gerson Mourão, ginecologista e mastologista, que tem seu consultório no edifício Rio Negro Center, ali na 24 de maio, quarto andar, sala 420, telefone 3233-2166. Doutor, nós falamos nesse bloco passado sobre esse mioma. Para a gente encerrar então o caso do mioma, eu já vi várias reclamações de pessoas que foi diagnosticado um mioma e que esse mioma tem causado dores pélvicas e uma série de coisas, além do sangramento. Tá. Primeira coisa, para você dizer que o mioma sangra, você tem que fazer vários exames para chegar a essa conclusão, porque a maioria dos miomas não causa sangramento. A maioria dos miomas não causam dor, eles não causam dor. Então toda mulher que tem história de dor na relação sexual, dor e muita dor no período menstrual, a primeira coisa que ela tem que pensar não é nesse mioma, porque o mioma não causa essa dor. Ela tem que pensar numa doença que hoje atinge 6 a 7 milhões de mulheres hoje no Brasil, chamada endometriose. Esta doença a gente pode levar para uma outra discussão, numa outra ocasião, porque ela é doença, ampla, sim, essa aí sim, essa causa dor e causa dor no momento até da própria penetração, da própria relação. Ela pode ocasionar dor nessa mulher, então não tem nada a ver com mioma. Quer dizer que o mioma foi uma coisa que apareceu no ultrassom. Sim, que apareceu achado casual e que se tenta justificar aquela dor ou aquela relação dolorosa pelo mioma e a maioria das vezes não é isso. Doutor, eu queria sair desse assunto, mas é difícil para a gente não sair. Essa coisa do HPV tem alguma contribuição para o desenvolvimento desses miomas ou então até do próprio? Não, o que é comprovado no HPV é a relação com câncer de colo, câncer de pênis, câncer de reto, né? Isso é comprovado. Ele não tem nenhuma relação com o mioma. O mioma, ele cresce, até hoje nós não sabemos o que leva o mioma a crescer. Não tem uma causa? Não tem. E uma outra coisa, antigamente se dizia o seguinte, é porque essa jovem está tomando pílula anticoncepcional, por isso que apareceu o mioma. Pelo contrário, as mulheres que tomam pílula anticoncepcional, elas ficam mais protegidas do aparecimento de nódulos na mama e de nódulos, que são os miomas, no útero. O que muitos médicos não recomendam, exatamente, né? Contradiz por causa do hormônio, por causa de uma série de coisas. Por exemplo, eu conheço mulheres, e você sabe para quem eu estou falando, que simplesmente o ginecologista disse, não toma mais anticoncepcional que isso faz mal. Moral da história, ficou complicado. A vida conjugal dela ficou complicada. Mas esse assunto também para um outro programa. Então vamos entrar. Tem que usar camisinha então. Pois é. Vamos entrar. É a melhor então, opção. Melhor opção. Isso para ela, porque isso pra ela, quando o parceiro dela não é adepto à camisinha, aí complica mais ainda. Bom, então vamos ver agora, falar um pouco de câncer de mama. Muito se falou, muito se fala, muito se bate na tecla de que a prevenção é o melhor caminho, a mamografia é o melhor caminho, mas a gente ainda vê inúmeros casos de câncer de mama. O que você acha? O que está faltando para a população? Ei, vamos resolver.
É, disse assim, uma coisa tem que ficar clara. Uma vez eu vi uma pessoa comentando assim, a tendência vai ser cada vez mais se diminuir o câncer de mama. Não, pelo contrário. Quanto mais as pessoas estão envelhecendo, já que o câncer ele acontece, a maioria deles acima dos 40 anos, então a quantidade de câncer vai cada vez aumentar mais. Isso é uma coisa clara. Mais a mulher envelhece, maior a chance dela ter o câncer. Agora, só que tem um detalhe. Hoje, com os recursos que nós temos das mamografias, então o que acontece? Você descobre a tempo de poder salvar e não mutilar essa mulher. Porque é horrível, né? Horrível. Horrível era antigamente que com qualquer tamanho de tumor você tirava a mama. Hoje em dia, se ele for pequeno, você pode preservar a mama. Outra coisa, se ele for grande, em algumas situações, você pode usar a quimioterapia para diminuir e depois fazer uma cirurgia também conservadora. Então, hoje você tem inúmeros recursos. Ou tirar toda a mama e depois reconstruir a mama também. Hoje tem todos esses recursos que nós temos hoje dentro de Manaus. O que leva ao desenvolvimento desse câncer, doutor? Porque até hoje ainda é muito, entre aspas, o que leva ao desenvolvimento desse câncer. Continua ainda, eu diria assim, porque logo talvez as coisas possam ficar esclarecidas, mas ainda fica essa incógnita, nós não sabemos, né? Nós só sabemos assim de grupos, de pessoas que têm maior predisposição, essa coisa toda. Mas o motivo, por exemplo, no colo nós já sabemos que é o HPV, mas na mama nós não sabemos qual não é o hereditário. agente. Não, aí é que está a história. De cada 10 cânceres, um só é hereditário. O que é o hereditário? É aquele que eu tive, que meu pai teve e que meu filho pode, não é para ter, né? Pode ter. Então isso é o hereditário. Agora, a maioria dos cânceres, isso é importante que você saiba, a maioria dos cânceres, eles são esporádicos. O que é o esporádico? Aquele que surge ao acaso. Entendeu essa situação? Uhum. Então, por isso é que qualquer mulher acima dos 40 anos, potencialmente ela tem risco de desenvolver um câncer. E aí, toda mulher acima dos 40 tem que fazer a mamografia. Essa é a idade limite? Ou É a idade tem que limite. ser feito antes? Não, depende. Se ela tem um familiar que teve um câncer, por exemplo, aos 45 anos, então ela tem que fazer 10 anos antes, porque ela faria com 35 anos. Então, Agora, se investiga 10 anos antes. Agora, Sabe por que isso também? Porque quando uma mulher palpa um caroço de 1 centímetro, ele já existe entre 6 a 10 anos na mama dela. Interessante isso. 1 centímetro. Pois é, e não ele já está aparecia, escondido na mama nesse período de 6 a 10 anos. Por isso é que você tem que investigar 10 anos antes. E necessariamente todos os caroços são cancerígenos? Não. Outra coisa também que é importante que a população entenda isso aí. Palpou um caroço, primeira coisa, a grande maioria dos nódulos de mama não se tratam de câncer. A grande maioria não é câncer. Entendeu? São coisas benignas da mama. Nódulos sólidos benignos, como fibroadenoma, cistos. Isso é só endurecimento de uma área da mama. A maioria é isso. Então, a maioria não se trata de câncer. Agora, lógico que se eu tenho uma jovem com 20 anos de idade que aparece com nódulo sólido, eu fico mais tranquilo. Mas o nódulo, numa mulher de 50 anos, aí eu dou uma recuada. Porque ali pode ter um câncer. Então, é em função da idade. Quer dizer também. que a idade favorece? É o fator primordial. O fator primordial, exatamente. Quanto mais ela envelhece, maior a probabilidade. E existe uma prevenção, doutor, para isso? Prevenção nós não temos. O que se tem é que você descobre ele mais O cedo. diagnóstico cedo, né? Cedo, só. E continua sendo o exame de palpar e descobrir o nódulo e ir para uma mamografia. Nós temos que aliar 3 coisas. A mulher se examinar sempre depois da menstruação, quando a mama está mais sequinha, menos dolorida, né? Fazer mamografia também depois da menstruação, que é mais fácil para você visualizar os nódulos. E a terceira coisa é que o seu ginecologista também faça o exame das mamas dessa pessoa. Então são as 3 coisas. Bom, é o grande tripé. Muito se pregou sobre a mamografia, mas hoje a gente ainda vê muitas dificuldades. Isso não é nível de Manaus não, gente. É Brasil. A gente vê pacientes e mais pacientes voltando dos hospitais por não ter uma luva, não ter um H, não ter um gás. Não realmente. Enfim, como é que está essa situação
das mamografias dentro de Manaus, como é que está sendo a população, como é que está sendo assistido, porque eu sei que também isso é oriundo lá do hospital do SECOM. E lá é onde se tem os maiores incidências. Deixa eu te falar uma coisa assim, o panorama geral, a Organização Mundial da Saúde, ela deixa muito claro uma coisa, que para uma população estar coberta por mamografia, 70% da população tem que ter acesso a essa mamografia. No Brasil, nós estávamos muito longe disso aí. O que acontece é que num trabalho majestoso da nossa Sociedade Brasileira de Mastologia, que tem o Dr. Rufo hoje como presidente, e eu estou nesse momento também como presidente aqui dentro do Estado, se conseguiu que se implementassem melhor as ações em relação às mamografias. Então, para você ter uma ideia, na região norte, que nós tínhamos uma cobertura em torno de 15%, nós subimos para mais de 30%. Agora, a média no Brasil não passa de 50%, ou seja, nós ainda continuamos defasados em relação ao que a Organização Mundial da Saúde preconiza, que são os 70%. Estamos distantes aqui. Nos atendo a Manaus especificamente, sem falar para o interior, porque o interior, então, coitado das mulheres que vivem no interior. Ou vêm para cá, ou morrem por lá. As carretas, a mulher, trouxe alguma contribuição maior para diagnóstico disso? Uma das coisas que na época, por sinal, foi até um pouco criticado essa questão das carretas, a grande vantagem da carreta é que ela vai onde tem um aglomerado de pessoas para isso aí. Então eles marcam, isso foi um dos fatores que fez com que dentro do nosso estado nós saltássemos de 15 mais ou menos, a 16% para quase 30%. Quer dizer, um dos fatores, né? Eu só tenho, se não tiver, desculpe, mas eu talvez tenha te colocado numa saia justa. Mas eu só tenho estatística de como está Manaus sobre o contexto do Brasil, sobre os índices de câncer de mama? Veja só, o nosso estado aqui, o estado do Amazonas, ainda é o único estado, né, onde o câncer de colo ainda é maior do que o de mama. O resto do país, o câncer de mama está em primeiro lugar. Oxe, Maria. É triste ouvir isso, mas infelizmente é a realidade. Realidade que não se pode fugir. E é por isso que esse programa existe, trazendo profissionais desse tipo, para que vocês saibam o que acontece no nosso mundo, no mundo da nossa medicina. Coisa que muita gente precisava saber, coisas que nós precisávamos ter acesso e hoje tem essa dificuldade. Enquanto se gasta rios e rios de dinheiro com o esporte, Carnaval. O carnaval. E por aí vai. A nossa saúde está aí, gente. Batendo na porta, ó. Ei, me salva. O Edson, por falar nisso, hoje eu li na crítica um exemplo histórico dentro do nosso estado. Parece que o prefeito de Quari não vai investir no carnaval para investir na saúde. Isso é um exemplo a ser seguido. Era um exemplo a ser seguido pelo Carnaval do Rio de Janeiro, sabe? O pessoal lá morrendo e tal, e o Carnaval lá botando. Eu acho que tem que se pensar nisso. Não tem só eles não. Tem mais gente pensando nisso, não só em função da crise, mas também em função da falta de dinheiro. Exato. Hoje nós vivemos um momento muito difícil. Crítico. Muito difícil, porque a nossa saúde está pedindo socorro. Mas, doutor, muitíssimo obrigado pela gentileza de estar conosco. Muitíssimo obrigado por ter atendido o nosso pedido, assim, nossa solicitação de praticamente em cima da hora. Eu sei que a vida do médico não é vida fácil, é vida corrida, é vida complicada, mas a gente tem sempre o prazer e a honra de tê-lo aqui conosco, sempre trazendo informações valiosas. E agradeço também à Cachaçaria Empório do Dedé, aos seus proprietários, o Dedé, chefe Dedé, que faz aqueles quitutes maravilhosos, e também ao Rogério Pertis. Muito obrigado, nos encontramos então no próximo sábado às 11h30 da manhã. Até lá. Obrigado, Júlio.